Primeiramente, boa noite a todos. Em nome da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São Bernardo do Campo, eu abro esta nossa live, ao qual tenho a honra e o prazer de ter o professor Domingos Ainag, a quem felicito muito. Agradeço do fundo do meu coração pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite, meu e do Dr. Júlio. Gostaria de agradecer a todos os participantes, doutora Tânia, presidente da Comissão de Direito de Família aqui da OAB de São Bernardo do Campo, o doutor Marcelo Freire, desembargador, que nos presenteia com a sua presença aqui, e tenho muita honra de tê-lo aqui na nossa live, pois ele foi um dos integrantes da minha banca de mestrado, junto com o professor Feus e outros integrantes. Professor, agradeço muito a sua presença. Sem muito mais delongas, gostaria inicialmente, eu acho que o Dr. Zainag não precisa de muitas apresentações, mas seria desonroso da minha parte não fazê-lo. O professor Domingos Ainag é advogado, auditor e presidente de comissões voltadas ao direito desportivo, advogado de inúmeros atletas do direito do desporto como um todo. Sem muito mais delongas, professor Zainag, mais uma vez a honra de tê-lo aqui, a palavra é sua. Eu só gostaria de deixar, desculpe interrompê-lo, professor, só gostaria de avisar aos integrantes, aos participantes que aqui estão, que, como de hábito nas nossas lives, nós deixaremos o professor Domingos Ainag com a palavra por volta de 45 a 50 minutos. Claro, se necessário for, estenderemos, com todo prazer, e após esse período, nós deixaremos o contato, os microfones à disposição de quem quiser se manifestar, para que possa engrandecer os nossos trabalhos de hoje, tá bom? Professor, agora sim a palavra é sua, por favor. Tá bom, aliás, o que eu estava vendo aqui é de uma colega professora, ex-desembargadora aposentada, que o professor Marcelo conhece, a Ione, que ela está dizendo que ela tenta entrar, mas pede senha. Eu falei para ela tentar novamente, né? Vamos ver. Sim, tem a senha que eu até já disponibilizei, professor. É que você mandou para mim aquele link, né? Eu passei para ela, eu cliquei em cima e apareci. Talvez ela, será que ela não tem conta? Se você puder me passar novamente. Posso novamente, professor. Que amanhã eu terei com ela uma live pela manhã sobre esse assunto. Acho que ela quer ver para me, como ela acho que não entrou, para me cutucar lá, para me torturar às 8 da manhã. Eu estou passando para o senhor agora novamente, tá bom? Tá bom. Obrigado, Jordano, um querido amigo, um rapaz que eu tenho uma admiração muito grande. O incentivei a aceitar esse desafio de ser o presidente da Comissão de Direito Desportivo de São Bernardo, o Júlio Zanoni também pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, cumprimentar todos os colegas, eu faço que estão assistindo, na pessoa do Marcelo, desembargador Marcelo Freire, e aí você me deixou, Jordano, numa situação meio complicada, porque o Marcelo fez parte da sua banca e eu fui examinador dele no mestrado. Isso quer dizer que eu estou velho. De maneira alguma, professor. Eu examinador. Veja que coisa mais... Outro dia um aluno chegou para mim, já com 20 e poucos anos, né? Tudo bem, o senhor foi professor do meu pai. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, do seu pai? Eu falei, será possível? Aí falou, não, é que meu pai começou a estudar tarde. Eu falei, ainda bem, então, tá? Com 30 e poucos anos não dava muito. Bom, mas vamos lá, né? Falar sobre como é interpretado o direito esportivo pelos tribunais, eu vou me ater aos tribunais trabalhistas do direito do trabalho, e aqui correndo o risco com o desembargador trabalhista participando. Espero não dizer nada que desagrade, apesar que não é da minha
da minha forma de agir. Só vou falar um pouco sobre essa história do direito desportivo. Como o Jordano, eu sei que sabe, mas talvez a maioria não, eu fui escrever a minha tese de doutorado, que eu defendi em 97, vejo, 1997, na PUC, sobre a profissão de jogador de futebol, que se tornou, estou olhando aqui, quero ver se eu tenho a primeira edição para mostrar que está saindo a quarta agora, porque eu lancei e fiquei mais de 20, fiquei quase 20 anos sem mexer nesse livro aqui. Essa é a primeira edição. Foi publicada em 98, que é a minha tese, ipsis literis, a tese de doutorado. Foi difícil num ponto, eu não encontrava material doutrinário como se encontra hoje. Aliás, não tinha doutrina de direito do trabalho, exceção feita ao professor José Martins Catarino, da Bahia, que já em 69 escreveu um artigo sobre a profissão de jogador de futebol, e em 1977 ele escreve um trabalho sobre a lei do atleta de futebol de 76. O restante, sobre direito do trabalho, não encontrava praticamente nada. Jurisprudência não existia. Não existia jurisprudência. Aliás, nem julgados quase eu encontrava. Se por um lado foi difícil para fazer o trabalho por falta de fontes, por outro lado foi fácil porque o que eu escrevi os examinadores não sabiam nada. E eu fiz, utilizando o que o Humberto Eco escreve no seu livro Como Fazer uma Tese, ele diz que uma tese, quem quer fazer uma tese, deve fazer uma tese que consegue fazer. E aí fui falar de um tema, futebol, eu sempre gostei, e escolhi atletas profissionais de futebol no direito do trabalho. E o que eu senti naquele período? Então, vejam, eu escrevi esse trabalho ainda sob a égide do PAS. E aí se explica por que não tinha jurisprudência e nem julgados aos montes. Porque os atletas não iam para a justiça, com medo de sofrerem represália. Tivemos casos famosos na justiça, por exemplo, nos anos 1970, até faz questão de uns 2 meses, por aí, saiu uma matéria no estado de São Paulo com essa pessoa, com esse jogador que eu vou falar para vocês, o Afonsinho, que eu sempre falei dele. Afonsinho era um baita jogador de futebol, jogava, se eu não me engano, na época no Botafogo do Rio, que ele jogou no Botafogo e no Flamengo, se eu não me equivoco, e depois ele veio jogar no Santos. Ele não renovou seu contrato com a equipe que ele tinha vínculo, terminou o vínculo e ele continuava preso. Então, preso no seguinte sentido, era um absurdo o passe do ponto de vista trabalhista, porque o trabalhador terminava o contrato de trabalho, não existe mais obrigações recíprocas entre as partes, entre empregador e empregado, só que o empregado continuava preso ao empregador, que não lhe dava ordens, não lhe pagava salário, ele não tinha de trabalhar, mas ele não poderia trabalhar no outro local. E o Afonsinho foi para a justiça e conseguiu sua liberdade de trabalho. E teve uma dificuldade muito grande para encontrar uma outra equipe para jogar, porque houve o cartel dos dirigentes para não aceitá-lo mais em nenhum clube. Depois acabou isso no esquecimento e ele voltou a jogar, mas já não era mais aquele atleta de antes, tanto que ele foi estudar medicina. Parece-me que medicina é uma profissão que atrai muitos jogadores. Com ele, Afonsinho, falecido Sócrates e o Tostão, que jogou na Copa de 70, os 3 foram médicos. O Tostão e o Afonsinho estudaram depois que terminou a sua atividade profissional no futebol. E o Sócrates, para quem não sabe, ele jogava no Botafogo de Ribeirão e ele não saía de lá porque ele queria terminar a faculdade. Tem uma passagem engraçada que ele sempre contou. Ele veio uma vez para São Paulo para um jogo do Corinthians e como ele tinha a prova, o Botafogo veio antes. Ele veio de carro. E ele chegou na porta lá e falou, eu sou atleta do Botafogo, eu vim jogar, eu sou o Sócrates. O segurança falou, não pode entrar. Ele falou, mas como eu não posso entrar? Eu tenho que entrar, eu sou jogador. Ele falou, se é jogador, tá bom, xará.
vai lá, compra o seu ingresso, que aqui você não vai entrar jogador. Não é como hoje, que na internet você vê a cara de todo mundo. É sair no jornal, em preto e branco, o sujeito for ver esse cara magro, alto, com o rosto cheio de espinha, cabelo comprido, não vai jogar nada. Aqui ia entrar, aqui você não vai entrar. Ele teve que ir na fila do ingresso, comprar ingresso, pagar o ingresso para entrar no estádio, para jogar. Era um jogo já coisa de semifinal, de turno do Campeonato Paulista. Então, eu vivi essa época muito legal do futebol e isso fez com que eu me interessasse em estudar esse assunto. Mas voltando à história dos tribunais. Não tinha. O jogador não ia para a justiça, ele tinha medo. E esses dias, até eu falei lá no Lei em Campo, que os clubes fizeram uma reunião e disseram: o jogador que fizer pedido absurdo, a gente não vai contratar. A mentalidade autoritária do dirigente de futebol parece que continua. Porque, primeiro, nós estamos num outro momento. Não vai contratar papo furado. Porque, e o pior, pedidos absurdos. Tem duas coisas. Se o pedido realmente é absurdo, a justiça não vai dar. Então, o cara perdeu tempo. E hoje tem honorários na Justiça do Trabalho. E se ele ganhou, o pedido não era absurdo. A justiça é quem deu. E hoje nós temos isso daí, eu escrevi lá no grupo da Academia Nacional de Direito do Trabalho, colocar essa notícia, e tem um pessoal lá que não chega a ser, defende uma barbaridade dessa, mas tem um pessoal que é um pouco mais pró-clube, como qualquer, é uma atividade esportiva, então a gente não entra, mesmo de forma acadêmica, nós não esquecemos a nossa paixão. Então, se discute. Quem é lá advogado de clube, foi presidente de clube, tem uma posição mais pró-clube. E aqueles que não têm nenhuma ligação assim, pró-empregado. E quem é professor de direito do trabalho, eu acabo tendo uma posição um pouco mais pró-trabalhador. Mas não porque ele é jogador de futebol, porque ele é trabalhador. E olha, eu sou empregador e advogo aqui no escritório mais para empregadores. Mas não tem como quem estuda direito do trabalho não ficar pró-empregado. Bom, pois bem, aí eu disse, eu só coloquei assim, alô MPT, 3 pontinhos, alô Ministério Público do Trabalho, e não deu outra, né? O Ministério Público do Trabalho intimou esses clubes, esses dirigentes, para falar: que história é essa? Impedir o direito de ação, ameaçar. É outro momento, não existe mais isso, e também sabe, está faltando notícia, esse pessoal fica muito com vontade de aparecer na mídia, fala uma bobagem dessa. Mas naquela época isso pegava, hoje não. Pois bem, mas vem de muito longe isso. Na época eu também pesquisei um caso que nem coloquei no livro, eu vim colocar agora na 3ª edição, e tem um outro colega que falou desse caso, que teve um goleiro, se eu não me engano, do Fluminense, nos anos 50, que aí a coisa foi pior. Ele entrou com a ação dizendo que ele era empregado. E ele queria reconhecimento dessa condição e receber seus salários. Esse caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal disse, era um goleiro até, acho que o nome dele era Batatais. Eu quero ver se eu acho aqui, se eu achar até o fim do nosso bate-papo, eu passo para vocês. E o Supremo disse: não, jogador de futebol não é trabalhador. Veja, aí nós chegamos, em 95, eu estudava na PUC o doutorado, e eu fazia uma matéria de direito civil, e eu só vou resguardar o nome da pessoa, que é uma pessoa de muito nome no direito, na ciência do direito, mas é uma pessoa de um grande nome no direito civil, e me disse no meio da aula: não, mas não existe contrato de trabalho entre atleta e clube, isso é um contrato sui generis. Porque direito a gente faz isso, quando você não sabe o que falar, você fala que é sui generis, né? Aí limpa a área. Igual a gente aqui no escritório, parecer para cliente salvo o melhor juízo, né? Deixa já resguardado, que você pode mudar de ideia conforme o assunto, ou você muda de ideia, faz parte, mas você já resguarda, porque você sabe, o cliente ele vai dizer: olha, só fiz porque você mandou, mas eu não estava muito certo ainda. Salvo o melhor juízo, né? Porque a gente pode mudar de ideia. Aparece alguém que paga mais, a gente muda de ideia, não é? O próprio Rui Barbosa tem uma história que conta que ele foi num tribunal de manhã defender uma tese para libertar um réu, seu cliente,
e chegou no escritório, tinha uma pessoa lá, pediu, olha, eu tenho um julgamento do meu parente à tarde, até zero o contrário, era para condenar, era assistente de acusação. Ele pegou o caso e voltou no tribunal, os mesmos desembargadores, o senhor está hoje pela vítima aqui, assistente de acusação, sim, mas é o mesmo caso de manhã que o senhor disse que era para absolver. Ele falou, não, mas de lá para cá eu mudei de ideia. Eu pensei melhor, os senhores estavam certos. Eu estava errado naquele caso. Então, faz parte, né? Bom, então vejam, a gente, na jurisprudência trabalhista, a coisa vem paulatinamente. Não é trabalhador, depois já é reconhecido como trabalhador, principalmente o atleta de futebol. Em 1976, tinha uma lei do atleta profissional de futebol, falava de contrato de trabalho, mas essa lei, quem não pesquisa, acaba dizendo que... Eu até digo, é a primeira lei. Sim, é a primeira lei, mas não é a primeira norma estatal que falava do contrato de atleta. Se vocês pegarem um decreto de 1961 e um outro de 1964, ambos decretos, então normas ditadas pela Presidência da República, regulamentavam a profissão de atleta de futebol, mas via decreto. Lei discutida pelo parlamento, votada e sancionada pelo presidente da República da época, que era o Ernesto Geisel, só foi em 1976. Então, veja que coisa interessante. O Pelé ele surge por futebol nos meados dos anos 50, mas ele ganha fama em 1958. Então, desde que ele ganhou a primeira Copa do Mundo, disputou mais 3, dessas 3 ganhou 2, e terminou sua carreira em 1974, quando ele joga um jogo no domingo aqui, no Pacaembu contra o Corinthians. O Corinthians ganha de 1-0 o gol do Rivellini, foi a minha vingança, porque eu tinha sofrido muito com o Pelé quando era criança. Na quarta-feira, ele na Vila Belmiro, ele joga só meio tempo e larga o futebol. Depois foi jogar nos Estados Unidos de forma amadora para ganhar dinheiro naquele país. Então, vejam, o Pelé, durante toda a sua carreira de profissional, ele nunca teve uma lei a lhe proteger. O que regulamentou a sua atividade foram 2 decretos. Com isso, pessoal, se até lei não existia, como os tribunais iriam julgar? Nós encontrávamos julgamentos muito esporádicos de atleta pedindo hora extra, por exemplo, também hora extra por concentração, mas eram casos totalmente esporádicos. Eu acho que eu cito nesse livro um dos poucos julgados trabalhistas, o que era mais recente para a época. Então, nós estávamos em 1900, eu comecei a pesquisar em fevereiro de 96 e defendi em outubro de 97. Mas eu terminei de escrever em julho de 97. Eu só fui defender em outubro porque não é como hoje que doutor em direito tem a torta direito, né? Tem doutor aí bastante. Agora, naquela época era difícil. Então, montava a banca com 5 doutores e você tinha que encaixar. Quando 4 podiam, 1 não podia. Quando 3 podiam, 2 não podiam. Até que chegou um dia, 10 de outubro de 97, eu pude defender o trabalho. Mas o julgado mais recente tinha a época mais de 10 anos, era de 86, o mais recente naquele momento. 10 anos era o último julgado que eu encontrei e que falava, se eu não me engano, justamente sobre horas extras. Não falava de outro assunto. O atleta dizendo que ficava em concentração, que são todos essas discussões que nós temos hoje. E os tribunais trabalhistas, deixa eu ver se não, estão julgados sobre fundo de garantia de atleta profissional, julgado de 91, mas de fundo de garantia que não tem maior relevância. Concentração, horas extras, difícil. Eu não achava julgado. Eu tinha que estava navegando no mar sem bússola. E aí tive que tirar tudo da cabeça, né? E aí deu certo. Por exemplo, uma coisa que me deixa muito contente, num primeiro momento eu ficava até com aquilo que a Bíblia chama de pecado, e eu concordo, que é sentimento de orgulho, mas claro que eu tenho o Jordano conhece minha formação religiosa bem, ele sabe do que eu estou falando.
mas eu tenho aquela coisa de conter a vaidade e isso passou. Mas o que me dá muita alegria é ter podido ver que coisas que eu defendi lá atrás se tornaram jurisprudência. E eu tenho 2 assuntos. Um foi da tese de doutorado, que foi o direito de arena, que ninguém estava nem aí para o estudo do direito de arena. Não existia um trabalho de natureza trabalhista sobre direito de arena no Brasil e não existia uma ação trabalhista a tratar de direito de arena. Então, eu estava lá, por um lado, navegando à noite numa tempestade sem bússola em alto mar. Eu tinha que achar um jeito de sair daquela situação. O que eu fiz? Pus o professor Cesarino Júnior, que dizia testa e texto, segura a testa e lê e começa a meditar. Porque eu sou de uma época que as teses de doutorado elas deveriam trazer novidades. Hoje virou, em muitos casos que eu participo como examinador, uma grande dissertação que muda a cor da capa e o número de páginas. O pessoal acaba falando o mesmo do mesmo. Eu não, eu sou de uma época e pior, uma época que se reprovava na banca. Então você ia para a banca com medo de ser reprovado. Hoje não. Hoje a banca é para referendar, porque também os próprios professores, eu me incluo nisso, nós não deixamos se o trabalho está ruim para a banca. Mas naquela época os professores não liam com mais profundidade os trabalhos. Eu me lembro que quando eu fui fazer a de mestrado, eu fui falar com o professor Roque Carrasa, não era o meu orientador, mas era o coordenador do curso de mestrado na PUC. Falei, professor, é que eu preciso escolher aqui o orientador. E falei, mas o colega não precisa de orientador, aluno da PUC, a orientação aqui é pro forma, que nossos alunos são bons. Eu ia falar, não, os outros, eu não. Eu falei, tá bom. Então você preparava o trabalho, entregava para o professor e ele via, claro que via, mas não como hoje. Hoje a gente lê, porque tem algumas coisas na vida acadêmica. Você bate os olhos num aluno, você sabe se ele é bom, se você tem que ler com muita cautela o trabalho dele. Se ele é um cara muito bom, você leu a introdução, viu um pouco de cada capítulo, taca-lhe pau. Você sabe que o trabalho é bom. Agora, tem alunos que você tem que ler, reler. Eu, quantas vezes eu já fiz quase, entre aspas, o trabalho do aluno, de concordância, tira isso daqui, não tem mais na jurisprudência, muda para cá, muda para lá. E já teve casos em que eu falei, olha, meu amigo, não vai dar para você ir para a banca, não. Vai fazer tudo de novo. Não, mas eu assumo. Eu falei, então você assume com outro orientador, porque você vai ser reprovado. Eu não quero no meu currículo. Você quer ter isso no seu, você arruma alguém que seja masoquista. Tem cara que é, viu? Tem cara que vai falar, eu reprovei o meu próprio orientando. Quer dizer, reprovei ele mesmo. Bom, mas voltando para a história dos tribunais. E aí virou jurisprudência a minha tese, que é equiparar o direito de arena com as gorjetas, que foi uma coisa que o professor Renato Rua, lá da PUC, que acabou de se aposentar no ano passado, se eu não me engano, ou 18, ele me disse o seguinte, olha, isso aqui foi brilhante. Você deveria ter usado o mesmo brilhantismo para achar a natureza jurídica do passe, porque eu não tinha segurança de criticar o passe tão pesado como algumas pessoas criticavam. Exemplo, o falecido Gilmar dos Santos Neves, ele foi presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol aqui de São Paulo e tinha um artigo que corria por todos os cantos em que ele dizia que o passe era uma escravidão. Tinha exagero, porque não era escravidão. Era um instrumento que atrapalhava a vida do trabalhador atleta. Mas, por outro lado, não dá para você falar que é escravidão, porque o atleta poderia se negar a ser, aspas, vendido ou emprestado. E mais, ele ainda recebia uma parte do valor que o seu clube recebia. Eu não, olha, eu estou até vendo aqui, tem um livro sobre escravidão aqui. Eu nunca vi que um escravo dissesse, olha, eu não quero ser vendido, viu? Eu vou te vender, eu quero uma parte. Então era esse exagero. Mas eu não achava, eu não estava seguro para dizer que era totalmente errado. E parece que eu acertei de novo. Por quê?
Porque eu disse que tinha que se criar um sistema em que o atleta ficasse livre, mas se protegesse o clube, e que pessoas de má índole iriam se utilizar disso para ganhar dinheiro. Ou, na época eu exagerei no má índole, mas hoje nós temos pessoas que ganham dinheiro com isso, que é venda de atleta. Vende o quê? Os tais direitos econômicos. Anteontem, um juiz, que é substituto até no tribunal, que foi meu aluno no graduação, ele me ligou para comentar um caso que ele tinha julgado. Eu falei, ele falou, professor, liguei para te passar um caso aqui super legal que eu julguei e tal. Eu acho que ele estava querendo saber se eu concordava com o julgamento dele, mas eu concordei. Eu falei para ele, não, você julgou certinho, bicho. Foi meu aluno, né? Mas era o atleta, tinha no contrato, eu não sei quem é o atleta, não sei quem é o clube, isso ele não falou, porque o caso está lá no tribunal, mas ele me disse o seguinte, o atleta tinha no contrato dele que ele ia ter uma participação no valor dos direitos econômicos. E o juiz de primeira instância acho que deu e ele manteve. Mas isso vem passando, porque depois nós vamos falar outras coisas particulares que a gente tinha pendente, que é um rapaz que é muito meu amigo, que eu gosto muito dele. Mas veja, aí eu falei para ele, olha, fulano, quase que eu disse o nome aqui, olha, fulano, isso é uma coisa maluca, porque você veja, o que a gente aprendeu e ensina, que a cláusula penal num contrato, ela é colocada para obrigar a outra parte a cumprir. E se não cumprir, você paga a multa. A cláusula penal que está ali. Então, se eu tenho um contrato de locação, eu vou sair antes do final do contrato, eu vou pagar a cláusula penal que eu estipulei. Se eu compro um determinado bem parcelado e não vou cumprir o meu contrato, eu vou ter de pagar alguma penalidade prevista nesse contrato. Eu falei, no direito desportivo, a maluquice é tão grande que a gente coloca a cláusula para outra parte cumprir e diz para ela, olha, se você não cumprir e alguém vier e tiver de pagar a multa, eu te dou 30% do valor que você vai me pagar por não cumprir o contrato. Ele não é da nossa área, ele falou, mas isso é realmente uma maluquice. Eu falei, só que tem uma particular... Ele falou, não é mais fácil então colocar que a multa é de 70%? Eu falei, sim, só que quem paga a multa nunca é a parte, é um terceiro. Ele, então é isso. É uma coisa totalmente... Eu não gosto de usar o termo teratológico, que às vezes fica meio ofensivo e fica pedante falar. Acho que não chega tanto, mas é uma realidade que só nós vivemos. Você falar isso para um professor de processo de direito civil, ele vai falar, peraí, como é que você põe uma cláusula para outra parte cumprir? Se ela não cumprir, ela te paga e você devolve? Sim, porque não é ela que paga. Quem não está no nosso meio não sabe disso. E isso que os tribunais têm de entender. E é bacana, porque hoje a coisa até melhorou. Nós temos a Academia Nacional de Direito Desportivo, ela foi fundada por profissionais do direito do trabalho. O nosso presidente é um ministro do TST, ele que pensou nisso. Ministro Guilherme Caputo, vice-presidente é o outro ministro, o Agra Belmonte. Temos também outro ministro lá, o Felipe Vieira, o Pedro Manos, é ministro aposentado. Então, o direito do trabalho deu uma baita contribuição, porque ninguém fez isso. E um outro pensamento meu, que a jurisprudência acabou, os tribunais acolheram e se tornou jurisprudência, só que esse eu não estava sozinho, eu tenho de ser sincero, eu tenho de ser honesto. Eu, Álvaro Melo Filho, agora eu não sei quem falou primeiro, e tinha um professor de Minas Gerais, que eu não consigo me lembrar o nome dele, ele não está no meio, é aquele negócio, não é visto, não é lembrado, nem lembro o nome. Eu tenho que pesquisar para ser honesto, porque ele também escreveu nesse sentido, de que quando veio a cláusula penal, a Lei Pelé em 98, a cláusula penal veio para se aplicar o Código Civil, o que seria o fim do futebol no nosso país. Porque o contrato era por 2 anos e tinha uma cláusula penal que não pode superar o valor do contrato. Clubes grandes tirariam jogadores dos clubes menores em finais de campeonato. Clubes da Europa tirariam jogadores do Brasil pagando só o valor da multa.
E eu escrevi. Eu falei, isso daqui está nesse livro. Foi um apêndice ao meu livro Atletas Profissionais. Eu falei, isso tem de mudar. Tem que se criar uma cláusula penal mais pesada e um prazo mais longo. Veio uma primeira alteração da Lei Pelé, que, por medida provisória, aumentou para 6 anos o contrato de trabalho e manteve a cláusula penal como estava. Indas e vindas, para lá, para cá, resume-se. Em 2000, foi alterado o artigo 28 e chegou-se ao seguinte: contrato de trabalho mínimo de 3 meses, máximo de 5 anos. Cláusula penal de até 100 vezes a remuneração anual do atleta e tinha uns redutores a cada ano. Então, vocês imaginem, um jogador que ganhasse R$1.000 por mês, 13 salários por ano, né? E o 13º, 13 mil por ano vezes 100, dá R$1.300.000. Um atleta que ganhasse 1.000. Você coloca 10 mil, esse negócio já vai para 13 milhões. Você coloca mais um zero, aí só o doutor Marcelo e o Jordana que vão saber disso, que entende muito de grana, porque eu não vou saber. É muito dinheiro. É um negócio impagável. Aí eu vim e eu falei, espera um pouquinho, aqui tem alguma coisa equivocada. Até muitos clubes entraram concomitantemente, uma crise se instala nos clubes de futebol no Brasil e os atletas começaram a pedir rescisão de contrato e pediam a multa. Teve gente que foi milionária com isso. Estava no lugar certo, na hora certa, mas que os tribunais entendiam errado. Com todo o respeito, doutor Marcelo. E eu tentei criar doutrina. Eu não tinha tantos casos, até pelo contrário, né? Eu acabava com essa posição não tendo jogadores para defender, mas eu estava em paz com a minha consciência. Aí eu escrevi. Eu disse, a cláusula penal ela só deve ser paga pelo atleta. E me vali de instrumentos de interpretação histórica e interpretação sistemática. E os tribunais não estavam nem aí. Os clubes, eu dei pareceres para clubes. E eu me lembro um caso foi marcante. Até a professora Ione está aqui, um grande amigo nosso, o professor Jorge Enor Franco, lá do TRT da 8ª Região, no Pará. Eu dei um parecer para o Clube do Remo, nesse sentido, e no julgamento, esses dias eu estive com ele num evento em Manaus, há 6 meses, e ele falou, pô, eu lembro desse julgamento, porque quando estava 1-0 pelo relator, eu era o revisor, eu falei, vou julgar aqui com meu amigo Domingos Zainag, está falando que não tem, que é a cláusula penal, quem paga é só o atleta e não o clube, mas perdeu, porque o outro do desembargador disse, não, e naquela época nem era desembargador, era juiz. A cláusula tem que ser igual, bilateral. Então tinha uma particularidade que quem não é do meio batia os olhos e falava, não, a cláusula tem que ser igual para as duas partes, senão não tem, fere a isonomia, não feria, porque nós tínhamos toda a interpretação histórica que os atletas buscaram a liberdade no final do contrato. Porque o clube, quando perdia um atleta, ele dificilmente conseguiria outro igual num determinado período. Veja se o Santos conseguiu outro Neymar. Não é assim. E o atleta ele não sofria prejuízo. Porque, veja, se ele ficasse o tempo todo no clube, até o final do contrato, ele ia receber o seu salário. Eu dizia que, no caso do atleta, aplicava-se a CLT. Pagava-se metade do tempo que falta para o final do contrato. E hoje fala-se de pagar o total. Depois de 8 anos, esse meu entendimento do professor Álvaro, que Deus tenha, agora dia 6 de agosto vai fazer 1 ano que ele nos deixou, e ele dizia isso, né? Nos últimos eventos nós participamos. Ele cearense, ele dizia, eu e Zainag tomamos burdoada. Chegava a ter coisa ofensiva. Hoje é grupo de WhatsApp, mas nesse tempo que eu estou falando para vocês, isso há mais de 10 anos, eram grupos chamados Sevilês, que era um grupo de discussão, CEV de viagem, /leis. Aí se discutia a parte desportiva. Nossa, eu tive que sair do grupo porque eu era ofendido. Eu e o professor Álvaro. Ofensas pesadas.
E eu falei, não vou ficar lendo bobagem aqui, não vou responder. Então, para não ficar sabendo, deixei quieto. Virou jurisprudência, até que os tribunais entenderam. Aí os clubes estavam com muito... Eu vi o absurdo aqui, lista negra no futebol. Sem dúvida, Alessandra, uma barbaridade. Então, vocês vejam, os clubes estavam com tanto medo que eles foram tentar mudar a Lei Pelé. E aí um amigo meu, também já falecido, muda a multa. Ele que escreveu esse artigo. Eu falei, mas por que você fez isso? A gente via que a jurisprudência não mudava. Era 4h30 da manhã, eu falei, minha proposta é essa, que quer, não quer, eu saio do grupo que está mudando a lei. E ficou essa de hoje, né? Que é a cláusula indenizatória, a cláusula penal. Bom, então vamos resumir, porque eu acho que estou estourando o meu tempo aqui. Hoje os tribunais, o que eles têm de julgar? Se o período de concentração é de hora, entra na duração do trabalho semanal, eu entendo que não, estão julgando dessa forma, e surgiram duas coisas nos últimos tempos, duas discussões que, a meu ver, são inoportunas, porque estão totalmente anacrônicas e fora do tempo, portanto, que é se o jogador tem direito à hora extra noturna, e se ele tem direito à hora extra por trabalhar aos domingos. Está certo que a imprensa não jogou corretamente o que aconteceu em dois processos famosos. A hora extra no domingo foi porque o clube não dava descanso durante a semana, porque o atleta ele tem que disputar o seu mistério no dia que as outras pessoas possam assistir. E no caso do futebol, é tradicional o domingo. E o adicional noturno, não há nenhuma inconstitucionalidade, porque a Constituição diz que tem direito adicional noturno, mas ela não diz qual é o horário noturno. O atleta ele tem que se apresentar também à noite, quando as outras pessoas possam assisti-lo. E mais, é diferente do trabalhador comum, que ele trabalha à noite de forma constante. O atleta vai jogar a partir das 10 da noite, digamos que fosse o horário urbano, por mais 45 minutos, 1 hora, e se muito, 1h30, uma vez por semana. E a bem da verdade, vamos falar uma coisa, o cara está jogando futebol. Ele ganha como profissão uma coisa que é brincadeira. Ninguém brinca de advogado no fim de semana, né? Eu vou brincar de advogado. O professor Marcelo, quando ele tem férias, ele não vai fazer, colocar a toga e brincar de juiz. Ele não faz isso. Agora, o que jogador de futebol faz nas suas férias? Joga bola. Joga futebol. A gente não. Eu vou dizer o seguinte, férias, quando eu viajo, eu não ponho que eu sou advogado, não. Eu ponho que sou professor. E me pergunto, vai em piscina, em resort, digamos. O que o senhor faz? Eu dou aula. Dá aula aí. O cara, quando você já fala professor, o cara já fala, isso daí é porcaria. Ele não pergunta de qual área. Porque falou professor, já fala, isso aí não é pessoa que devia estar aqui. Mas se você fala, sou professor de direito. O senhor é juiz. Não sou bem juiz. Que se é juiz, a turma respeita. Se você falou que é advogado, acabou tuas férias. Ela falou, se é advogado trabalhista. Eu tenho uma empregada que eu não registrei, né? O senhor sabe que até empregada doméstica que vá 5 dias por semana, trabalha 10 horas por dia, não precisa registrar. Eu falei, eu sei. Isso daí deve estar num livro de alguém que é favorável à escravidão, mas é isso daí. Então, é melhor não falar. Então, nesse primeiro momento, era isso que eu tinha de fazer essa miscelânea toda para mexer com a cabeça de vocês. É isso, Jordano. Muito obrigado aqui por esse espaço e, se alguém tiver perguntas, estou às ordens. Responder eu não sei se eu consigo, mas perguntar pode perguntar. Perfeito, professor. Como sempre, muito agradável as suas palestras, algo que me encanta muito, a sua forma de nos brindar com seu conhecimento e trazendo fatos históricos, fatos que aconteceram no seu dia a dia, para deixar as situações mais lúdicas e mais claras para todos nós. Como disse a todos, a partir de agora eu deixo o microfone aberto para quem tiver interesse em fazer perguntas para o professor. Fica à vontade, só vou pedir um pouquinho de ordem quando um estiver falando, que aguarde até o outro terminar a sua pergunta e a resposta do professor por óbvio, né? Como eu acho que não podia deixar de ser, eu vou iniciar, vou desbravar a parte de perguntas.
Mas, na realidade, não é bem uma pergunta, né? O professor falou que Eu estou o... passando a senha para umas pessoas que estão pedindo, viu? Eu não estou Perfeito, ouvindo. perfeito. Então, eu vou pedir para o Dr. Júlio que, caso o pessoal vá entrando, ele faça a gentileza de admitir no pessoal, tá bom? Eu vou começar com um comentário que o professor falou que eu achei muito interessante, que é que o professor começou a fazer o seu trabalho de mestrado e até mesmo do doutorado sem um antecedente jurisprudencial, sem possibilidades, né, de jurisprudência, tudo. E eu compreendo perfeitamente o professor, porque eu fiz a minha dissertação de mestrado numa temática em que ninguém no Brasil falou, né, que é sobre o atleta profissional, né, o atleta profissional militar e as repercussões dentro da legislação brasileira. Temos alguns artigos falando sobre a temática, alguns pouquíssimos artigos, mas posso dizer que, assim como professor, eu desbravei mata no peito, né, como eu brinco, né. Agora, é muito interessante saber que o professor foi um precursor dentro dos julgados nos tribunais, observando que muito se falou, o professor pôde falar em questão do direito do trabalho, mas também pôde falar sobre, de uma forma ou de outra, o direito civil, né, com o direito de imagem, né? Eu acho que é isso que é muito, muito interessante, muito importante, porque a gente não fica adstrito à justiça do trabalho, apesar de ser o know-how que o professor mais atua, né? Então, eu acho que isso que trouxe brilhantemente o professor dentro do conhecimento que ele pode nos brindar, né? Deixo as perguntas abertas a todos. Quem tiver pergunta, fique à vontade. E a palavra tá com quem tiver uma pergunta ao professor Domingos Zainag. Acho que o professor Marcelo está tentando. É isso que eu estou vendo. Dos mestres. Oi, Marcelo. Oi, professor. Agora o seu som está saindo, professor Marcelo. Tudo bem. Obrigado pelas lições. Agora eu vou pedir uma cola para você aqui. Como é que nós temos aqui, lá no tribunal, gente alegando acidente do trabalho nos clubes? Existe acidente do trabalho para o atleta profissional de futebol? Professor, maravilhosa a sua pergunta. Tem um colega seu... Não, ele estava treinando, era um menino que estava no juvenil, que foi... Olha, eu já não... Eu já estou ficando lelé da cuca. Mas eu falei, custei para resolver. Estou tentando resolver a situação. Olha, tem um colega seu, só que não é daqui de São Paulo, é da 15ª região. Coincidentemente, veio me visitar segunda-feira o Jordani, Francisco Jordani. E ele tem um entendimento que eu concordo. Por isso eu sempre sou honesto, o entendimento não é meu, eu concordo com ele. Que a atividade de atleta a responsabilidade objetiva, porque é acidente do trabalho, sim. Para o ponto de vista da Previdência, normal. Vai lá para a Previdência, vai ganhar o teto, né? E fim de conversa, porque ele recolhe pelo teto. Agora, a responsabilidade é a tal responsabilidade sem culpa, porque faz parte da atividade do empregador. Por isso que a Lei Pelé determina que se faça um seguro. Olha, o legislador, apesar que a gente conhece o legislador, né, mas a gente fala de legis e não amens legislatori. Mas é o seguinte, a lei foi sábia nesse sentido, porque é uma atividade que o risco de acidente é inerente. Quebra-se a perna,
Vejam, eu até uma coisa que eu discuto em eventos, que eu não concordo que esse negócio de MMA seja esporte. Esporte tem que ser ligado com a saúde. Ali, esse ano, né? Por exemplo, eu consegui viajar no começo do ano, eu fui fazer uma atividade de advocacia na Itália e 2 de acadêmico, né, de palestra na Espanha e em Portugal. Mas estava lá em Roma. A atividade de advogado não foi em Roma, mas estava em Roma. E fui lá de novo ver o Coliseu. Essas coisas que toda vez você vai ter que ver para até repensar, ver com outros olhos, que você estudou mais. Aí escuto do lado, nossa, como a humanidade era, né? As pessoas, os gladiadores aqui se matavam. Tá bom. Aí eu quase que ia perguntar, o que você acha de MMA? Olha, tenho quase certeza que ele dizia, isso é esporte, isso é maravilhoso. Fim de semana eu vi, numa reportagem de TV, o sujeito saiu pingando sangue do rosto. Ora, é uma atividade, a meu ver, isso não pode ser esporte. Que esporte é esse que já tem como função arrebentar a cara do outro, quebrar a perna dele, estourar o fígado para ele ter hemorragia interna? Que absurdo. Agora, o futebol não tem essa finalidade, mas é um esporte violento, sim. Minha mãe dizia para mim, se você se machucar, você nunca mais volta a jogar futebol. Isso fez com que eu tivesse um dedo torto até hoje aqui. Eu era um baita goleiro de futsal e numa semifinal fechei o gol, quebrei o dedo. E aí o Marcelo vai lembrar, o Bispo vai lembrar, os outros aqui não sabem do que eu vou falar. Eu cheguei em casa, passei esparadrapo e tomei cibalena. Você sabe o que é cibalena, Jordano? Só o Marcelo sabe, que ele já tomou. Que a gente tomava para dor. Eu sou do tempo ainda, quando criança, da cibalena ainda. Então, eu era adolescente, porque eu falei que eu quebrei o dedo, gente, o dedo tá torto. Eu não fui para o hospital, nada, tomei cibalena e eu mesmo endireitei o negócio e joguei. Porque é um esporte que é violento. Então, professor Marcelo, eu acho que tem sim, os clubes têm de fazer um seguro, e se não fez o seguro, azar dele, ele que vai indenizar. Eu tenho um caso aqui, agora que eu lembrei, só que é jogador de basquete. Ele é jogador de basquete e ele ficou, por falta de cautela do clube, ele não pode jogar basquete nunca mais. Com 20 anos, na época que eu entrei com a ação, essa ação foi muito confusa, eu entrei no Justiça do Trabalho, depois instruído, o juiz do trabalho mandou possível não estava entendendo nada, acabou a vida do rapaz. Aí era nem acidente, era doença profissional, pelas condições dos treinos excessivos para um adolescente. Então, são essas questões, isso que é legal no Marcelo, né? Porque ele tem humildade. Ele falou, chegou lá no tribunal, fiquei de cabeça quente para resolver. Porque se é um mais jovem, por isso que a maturidade nos deixa livre de bobagem. Se é um mais jovem, fala, não, eu resolvi com toda a minha sapiência. É mesmo? Só que o TST reformou tudo. Aí já é a sapiência dele, foi até... É isso. Acidente, o risco é da atividade, professor. Se o meu professor me aprovou hoje, eu vou dormir tranquilo. Que bom, rapaz. Põe lá no voto, põe mais um voto, põe meu nome lá. Tranquilo. Até depois eu quero mandar o meu voto para ele, que já me foi. Manda, por favor. Eu fiquei até com uma pena do coitado do rapaz, acho que tem os seus 18, 20 anos, ficou inutilizado para o futebol. Fica! É uma atividade que fica. E outra, não é só por acidente, professor Marcelo e amigos todos, pela carga de treinos. Eu fui uma vez num evento, nos primórdios da discussão da Lei Pelé, que eu ia lá para assistir ainda. Apareceu uma jogadora em cadeira de rodas, jogadora, acho que de vôlei. Ela ficou paraplégica em razão dos treinos de vôlei, que não tem contato físico. Você veja, eu acho o esporte. Outro dia eu estava Outro dia, for expressão, o ano passado, num evento que eu fui fazer uma palestra lá em Campinas, e aí eu estava falando, olha, aí tem um colega nosso lá sentado que ele posta toda hora que ele está operando o joelho.
toda hora ele joga tênis, é conhecido aqui, eu não vou dizer o nome, apesar que não tinha nada demais do que ele estava falando. Eu falei, vocês vejam, vocês já viram postar que eu estou no hospital? Que eu estou com perna quebrada? Não, eu sou sedentário. Eu nunca vi ninguém falar que quebrou a perna por ficar tomando Coca-Cola no sofá, vendo Netflix e comendo hambúrguer. Agora, vai fazer esporte. Tá tudo estourado. Eu não sei que beleza, só fica, ai, que dor, ai, eu não tô podendo andar, ai, eu vou operar o joelho, eu não tenho nada. Eu não pratico esporte, não. O cara vai andar de bicicleta, que tem uma raiva desses ciclistas na cidade de São Paulo. Não que eu seja contra ciclista, mas é que eu tenho raiva desses caras andarem aqui em São Paulo em bando, na Marginal Tietê, 7h30 da noite, com aquele baita trânsito, eles lá no meio, como se estivessem andando num velódromo. Esses caras caem tombo, é atropelado, se machuca. Então, esse negócio de esporte aí é para se machucar. Então, o senhor fez bem. Está aprovado, eu voto com o relator. Se alguém lá em TST mexer, liga para mim que eu não vou fazer nada. Tá certo, tá certo. Mas o TST não confirma, está sempre confirmando aqui os nossos votos. Graças a Deus. Eles são espertos, lá. Você é maravilhoso. Eles não são de criar casos. Vamos lá, doutor Marcelo, obrigado pela pergunta. Doutor Domingos, o doutor Júlio quer fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Professor, aproveitando a pergunta do desembargador, muito boa por sinal, com relação aos casos de Covid, nós vimos aí que alguns clubes não queriam voltar ao retorno das atividades, Fluminense e Botafogo foram aí, acho que os principais a se manifestarem contra, mas acabaram sendo obrigados pela federação, né, cumprir tabela e tudo mais. No caso desses atletas, se eles se contaminarem, existe a responsabilidade do clube? E mais, pode o clube alegar que isso é uma responsabilidade da federação? Não, a responsabilidade trabalhista é do clube, a meu ver. Outro dia, numa discussão também em grupo de WhatsApp, é que a gente chegou numa fase, o Marcelo sabe disso, ele não quer mais discutir. O cara falou, fica quieto, vai. É melhor, lá no meu livro, aliás, o Vale a Pena Ser Gentil, eu recebi agora há pouco uma mensagem que já está pronta a segunda edição. Eu tenho uma parte que eu digo ali no livro, né? Eu prefiro ser gentil do que ter razão. Então, eu prefiro ficar com a fama de boa gente do que ficar discutindo. Mas veja, estavam dizendo que a culpa do Covid, quem tem que provar que a Covid foi o coronavírus, enfim, foi adquirido na atividade, tem que ser o atleta. Porque seria uma prova diabólica para o patrão fazer. O atleta não é. Então, diabólico por diabólico ao diabo, que fica o empregador é que vai ter que provar que não foi lá. Alguém vai ter a carga maior da prova, o professor Marcelo sabe bem que isso é uma desgraça para a gente trabalhar no direito, seja advogado, seja juiz. Mas as pessoas têm que colocar na cabeça que o direito do trabalho é um direito protecionista, quer queira ou quer não. Ele foi criado para proteger uma das partes, não tem nada de errado nisso. Ora, a prova é diabólica para um dos dois. Para o atleta provar que ele adquiriu no clube a enfermidade, porque ele foi jogar, ele não tinha nada. É difícil? É. Mas também é difícil para o clube comprovar que não foi na atividade. Tá. Para os dois é ruim. Quem que nós vamos optar? Estou aqui. O livro Princípio do Direito do Trabalho, de um cara que é famoso e que eu tenho a honra de dizer que foi meu amigo, apesar que ele era bravo e às vezes Deus o tenha chato, o Plá Rodrigues. Sabe, professor Marcelo, o Plá Rodrigues chegou a almoçar na minha casa feijoada. Então, o Plá Rodrigues está aqui, Princípio do Direito do Trabalho. É para proteger o mais fraco. Ora, se a prova é diabólica, para os dois, quem que vai ficar com o encargo da prova? Tem que ser o empregador. Eu entendo, porque se o atleta ele não tinha nada, ele toma cautela, ele não anda de metrô, ele vai para o jogo. Porque outro dia também, esse grupo que eu falei para vocês estavam dizendo, não, é absurdo, por que shopping pode abrir e de futebol não? Eu falei, nossa, mãe do céu. Aí um falou, porque o futebol dá holofote. Eu falei, agora mãe do céu e mãe de todos nós. Estava piorando. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, você vai ao shopping, você não encosta seu rosto no rosto do vendedor ou da vendedora.
Você não abraça o vendedor, ele te entregou lá, você comprou hambúrguer, você abraça o cara porque ele te entregou hambúrguer. Você não faz isso. Você pega de longe. Agora, no futebol, saiu o gol. Abraça o colega. No jogo, você dá um encontrão. Um já está com a Covid e passou para o outro. Um tem a doença, ela não aparece. Mas pronto, passou. Ah, mas vai fazer exames toda hora. Pô, pode ser que pegou uma Covid de manhã, porque o filho dele saiu, foi para a balada, foi em casa, passou a toalha, a não ser que faça como Portugal. Outro dia o Léo Amado, ele me falou um negócio, e não deu tempo, num evento que nós participamos de Direito do Trabalho. O professor João Léo Amado, para quem não sabe, ele é o primeiro português que defendeu tese sobre jogador de futebol em Portugal. É o Zainag deles, e muito meu amigo. E o João Leal disse que lá em Portugal a coisa é o seguinte: o jogador de futebol português não poderia sair de casa e nem a família. Eu falei, puxa vida, mas isso é bem coisa. Eu tenho ascendência portuguesa, que ninguém se ofenda. Bem coisa de português. Porque como contrato de trabalho vai obrigar o parente? Só falta aparecer uma lei que vai punir o parente, como era no passado a lei penal. Passado que eu digo, bem passado. Agora, eu nem sei, eu preciso aqui, eu não tenho tempo, eu queria falar com ele para me explicar, mas como pode isso? Como que o sujeito é jogador de futebol, ele vai ter que amarrar os filhos, a mulher não pode sair, a sogra dele está em casa, a sogra fala, eu queria ir embora, mas não posso porque a federação não deixa. Isso é até motivo para ação por dano moral contra a Federação Portuguesa, né? Eu entendo dessa forma, que a Covid o atleta presume-se que se ele estava bem, ele fez o exame, ele pode entrar em campo. E por algum motivo que não sei se vão fazer de todos. Às vezes tem um jornalista que foi lá falar com ele. E ontem eu tenho uma cunhada que é da área médica, ela falou um negócio que eu fiquei assustado. Porque eu aqui no escritório, eu atendo as pessoas, eu fico numa distância grande para reuniões e eu não uso máscara, que falaram que 1,5 metro não tem perigo. Eu já dou mais meio metro de lambuja lá na sala de reunião. Ela falou, cuidado, que isso pega no ar. Jornalista. E, viu, Júlio, a responsabilidade da federação não, porque o clube aceitou. Eles já estão convictos que não é para entrar, ele não coloca, entra com ação na justiça e não pode. Olha, eu estou chegando a essa conclusão agora, eu estava muito em dúvida. Mas é o esporte de contato e o ônus vai recair sobre o clube. O ônus de prova é uma prova difícil para dizer que não foi? Sim, como é difícil também para o atleta dizer que foi lá. Talvez seja até menos difícil para o atleta, porque é como a gente fala em ações onde se pede indenização em razão de dano físico, né? Ele entrou na empresa, o exame médico dava como apto. Ele, durante o desenvolvimento na empresa, foi tendo um problema de coluna, ou foi tendo problema nas articulações dos dedos das mãos, conclui-se que foi ali. Mas é uma coisa complicada. No esporte, tanto que agora tem uma pós-graduação, eu até vou entrar nessa live daqui a pouco, quando terminar essa, que eu agora fui convidado para ser professor, pós-graduação sobre saúde e trabalho, e colocaram lá uma aula sobre a saúde do trabalhador atleta, e essa coisa que eu estou ainda estudando, porque é uma coisa nova, né? Não acharam vacina, eu também não achei uma conclusão definitiva sobre como resolver. Perfeito, professor. Agora, antes de passar a palavra ao nosso caro Felipe Falcão, que nos pede a palavra para fazer a pergunta para o senhor, gostaria de agradecer a presença de todos que entraram aqui na nossa live. Todos sejam muito bem-vindos. Agradeço em nome de todos, a todos em nome da doutora Patrícia Reale aqui conosco. É uma satisfação tê-la aqui na nossa live da Comissão de Direito Desportivo. Gostaria também de agradecer a presença da doutora Patrícia, que é gerente do Legal, do setor de ética, da empresa Accenture. Vamos lá, doutor Felipe, por gentileza, a palavra está com o senhor. Obrigado. Primeiro, agradecer a gentileza do Júlio e do doutor Giordano também,
e dizer que eu estou falando aqui de Florianópolis, sou gaúcho, estou acompanhando o trabalho de vocês aqui pelo LinkedIn, fiquei sabendo dessa live do professor Zainag, acompanho ele bastante por lá. Até peguei um livro meu sobre justa causa aqui, antigo, doutor Zainag. Opa! Que me ajudou muito no meu trabalho de conclusão da especialização em Direito do Trabalho na PUC-RS, onde eu fiz a graduação Felipe, e a pós-graduação. ganhei a noite agora, viu? Muito obrigado. E eu queria fazer, na área de direito desportivo, eu confesso que não é bem a minha atuação, eu sou mais um curioso e amante do futebol, então acabo acompanhando, faço parte aqui da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Santa Catarina. Aí, em Direito do Trabalho eu já tenho mais confiança, mas aqui eu tentei fazer uma pergunta traçando um paralelo, uma situação que a gente acompanha bastante, no final dos contratos dos jogadores profissionais, a gente acompanha que quando o atleta não entende por renovar com aquele determinado clube, muitas vezes os clubes colocam eles em treinamento com categoria de base, colocam eles de uma forma afastada do grupo principal. Claro que para tirar eles, retirá-los da vitrine, né? A gente sabe que é isso, a intenção dos clubes. E aí isso gera uma série de ações, muitas vezes na Justiça do Trabalho, pleiteando, por exemplo, a rescisão indireta do contrato de trabalho por parte do empregado. A gente tem vários casos aí para ilustrar, não vou entrar em detalhes para não entrar no casuísmo, né, professor? Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso, se essa prática, de que forma que o senhor vê essa situação, e já tentando fazer um paralelo aqui com o seu livro, que tão bem tratou da justa causa, tanto do empregado como do empregador. Muito obrigado pelo espaço. Você veja, né, esse livro, você sabe que o precursor dele foi minha dissertação de mestrado em 92. Lancei, terminou aí em 2000, em 96 eu lancei esse aí, que era de capa vermelha, você tem a segunda edição. Depois eu não mexi mais, porque para mexer hoje com a justa causa, aí eu vou ter que mudar tudo. Tudo que tem aí é para um mundo que não era digital, que jogador de futebol não passava por isso que você está falando. Esta semana, o Lei em Campo me fez uma pergunta sobre o caso do jogador do Palmeiras, que o Palmeiras colocou. Fez as duas perguntas. Isso até eu coloquei uma parte da entrevista no Instagram, a outra parte, que esse jogador do Palmeiras é Gomes, não é? Sei o que, Gomes. O Palmeiras teria colocado o rapaz para treinar em separado. Assédio moral puro. Teve aí na sua terra, um tempo atrás, o caso que colocou o menino para treinar com vestido rosa. Você lembra disso? Acho que foi em Blumenau. E nessa época eu tinha um programa na TV Justiça. Eu convidei, aí eu era entrevistador, só trouxe lá, levei um professor para falar dessa situação. O que você acha? Claro, tudo que você... Porque eu resolvo, Felipe, essa situação do atleta de futebol, que eu abstraio que ele joga futebol, que ele joga basquete, que ele corre, nada. Para mim, ele está trabalhando. Então, se você pegar, no geral, tudo que tem aí no livro sobre justa causa, se aplica para o jogador de futebol. Não é porque ele joga futebol e não carrega pedra, não limpa a rua, não é advogado, não é gerente de banco, que a gente tenha de ver esse trabalhador com outros olhos. Para o direito do trabalho, é a mesma coisa. É aqui no escritório. Chega um jogador, como nós tivemos aqui um cliente, o Jorge Henrique, eu não vou falar outro, vou falar do Jorge Henrique. Jorge Henrique, o Guilherme, o Jorge Henrique é meu cliente há mais de 10 anos. O Luiz Guilherme, que hoje já está aqui com a gente trabalhando, é sócio, é metido a meu chefe, tudo isso, né? Professor, já defendeu o mestrado, ele era estudante. Eu falei, hoje vai o Jorge Henrique vai lá no escritório, ele corintiano, falou, nossa, que o Jorge Henrique, ele veio aqui com roupa do colégio. Ele e a prima dele, que é palmeirense, minha filhada, mas vieram para tirar foto com o Jorge Henrique. Garotas de 15 anos, 15, 16 anos. Tudo bem. Mas eu tratei o Jorge Henrique como trato todo mundo. Aí eu atendi o gerente de um banco. Ninguém quis tirar foto com o gerente de banco. Ninguém falou que ia sair do colégio direto. Você vai entrevistar o gerente do Banco Itaú da Avenida Paulista? É meu sonho. Eu vou pedir um autógrafo para esse gerente. Teve um caso aqui no escritório, eu advogando contra um cantor famoso. Terminada a audiência, o juiz falou, terminou a audiência? Eu falei, terminou. Não. Ele falou, não, então agora eu já posso fazer o negócio? Falei, sei lá, o que você vai fazer? Eu vou falar, pode? Eu falei, eu não sei. Não sendo comigo.
Ele falou, eu quero pedir um autógrafo, eu sou fã desse sujeito. Aí saiu com CD para assinar. Alguém já viu um juiz falar para o auxiliar de escritório do Bradesco, aí de Floripa, falar, puxa vida, você não quer dar um autógrafo na folha do meu cheque? É só essa diferença, é o glamour do artista, do jogador. Mas sendo objetivo para você, justa causa, é assédio moral, porque você está humilhando. Troca isso, Felipe, no lugar dele treinar separado, casos que eu já tive aqui no escritório. A empresa quer que o empregado vá embora, tira ele do setor e coloca para ele trabalhar sozinho numa sala sem janela. É a mesma coisa. Então, se a gente nós usarmos os princípios gerais que se aplicam ao trabalhador comum, você aplicar para o trabalhador do esporte, fica fácil de resolver. O problema é quando quer olhar com outros olhos. Não, ele joga bola. Tá, mas só que ele tira o sustento seu e da sua família do ato de chutar bola ou de arremessar bola. Não tira o sustento da sua família do ato de fazer petição ou de trabalhar na agência do banco ou de ser faxineiro, entendeu? É isso. Para mim, assédio moral, esse exemplo é maravilhoso. Tá? Perfeito. Professor, eu vou fazer uma pergunta que vai ser muito mais uma curiosidade do que efetivamente, mas obviamente dentro da temática, até mesmo em apreço à doutora Tânia, que é presidente da Comissão de Direito de Família aqui da OAB de São Bernardo, como que são vistos, por exemplo, não sei se o senhor chegou até algum caso de atletas que tiveram seus salários de alguma forma atingidos pela pensão alimentícia. O senhor teve algum caso que isso, e como isso influiu dentro dos tribunais por se tratar de uma figura do desporto? Outra pergunta espetacular. Vejam, aí dá uma trabalheira. Por quê? O juiz do trabalho o juiz da família manda o ofício lá para o RH da empresa. 30% dos ganhos do empregado, dos salários, põe lá a palavra salário. Aí o atleta ganha o direito de imagem. Já aconteceu o caso de um atleta entrar com ação para pedir o direito de imagem, a mulher dele foi atrás e falou, então se é salário, que ele disse que era salário, 30% é meu. Não ia compensar ele pedir ação. Então, eu te dou até um conselho, viu, Tânia? Se você pegar ação contra jogador de futebol, fala 30% sobre todos os ganhos. Porque o que acontece? Ele faz o contrato de cessão do uso de imagem como pessoa física. Aí não alcança. Entendeu? Não alcança o atleta. Porque tem casos, até falando de Santa Catarina, eu tive um caso lá em Criciúma, que o meu cliente ele ganhava R$5.000 de salário e 30 mil de direito de imagem. Teria pegar 30%, chegou o ofício lá no RH, 30% sobre o salário, vai pagar 1.500, ele não está nem aí. Só que depois ele entrou com a ação para pedir o vínculo, a natureza jurídica salarial, que o contrato de imagem, até você falou, Jordano, foi bem lembrado, é outro assunto que os tribunais trabalhistas são chamados a se pronunciar. E a maior parte dos juízes já entenderam a fraude, porque é o artigo 9º da CLT. Mas eu já tive casos, eu estou com um caso agora que hoje eu assinei a petição de acordo, que eu perdi em primeira instância, que a juíza disse, olha, o contrato de imagem é um contrato civil. Ele ganhava metade do seu salário em carteira e metade no contrato de cessão do uso de imagem por uma empresa, pessoa física, que tinha as iniciais dele como nome. Perdi em primeira instância. Sentença lacônica. Uma lauda e meia. Não é. Ganhei no TRT, houve recurso para o TST, o TST manteve, e depois o clube tentou levar para o Supremo e tomou tomou uma litigância de má-fé, porque estava praticando assédio processual, que agora tem isso também, porque tem assédio sexual, assédio moral, assédio, tem um de professor, que a gente sempre falava que na época de prova nós sofríamos assédio intelectual.
que era o aluno atazanando, que eu quero nota, que aluno é um bicho bem esquisito. Ele tira a nota alta e fala, tirei 10. Aí ele tira 2, o professor me deu 2. Não é certo isso aí, tem que falar direitinho. Eu falo para você assim, eu tirei 2. Eu não dei nada, você tirou. Fala, eu tirei 2. Eu tirei 2, tá bom, agora eu vou rever sua prova. Eu falei, ele acabou de falar que tirou 10. Se tira a nota baixa, eu que dei. A nota alta ele tirou. É isso, é assédio intelectual. Perfeito. O microfone está aberto. Quem tiver pergunta para o professor, estamos com a oportunidade de questioná-lo e termos um pouquinho mais da brilhante explicação dele. O Marcelo está falando, está fechado seu microfone, professor. Pronto, professor. Agora sim. Eu vou pedir licença para os demais, que tem colegas querendo falar comigo. Segunda-feira é eleição geral no tribunal. Opa. Vai ser um negócio assim surreal, né? Vai ser voto telepresencial. Não sei o que vai sair daqui, mas todos querem falar comigo porque pediu fazer os últimos dados do convencimento. Meu caro Domingos, eu peço licença, você continua sendo meu eterno examinador, professor, tudo. Muito obrigado. E o meu caro Jordano, um abraço grande. Doutor Júlio, estou conhecendo agora, um abraço também. Tchau, deixa eu atender os candidatos, doutor Vidigal e doutora Juscelina. Peso pesado, hein? Eu não queria ser eleitor, ainda bem que eu não sou eleitor lá, viu? Eu gosto dos dois. Tem que ficar direitinho. Não, já vi. Mas tá vendo? Estão pedindo sua bênção. Isso é muito importante. Mostra aí que está virando já quase o decano, hein? Não fala essas coisas, não, que é depressão. Tá, imagina. Tchau, Marcelo. Boa sorte. Professor, muito obrigado pela sua presença e sempre uma satisfação tê-lo aqui. Convidado sempre a participar, sempre que possível. Tá bom, muito obrigado. Você. Tá bom. Professor, deixa eu fazer uma pergunta que me surgiu. Eu já conversei com o senhor pessoalmente, mas que eu acho que é interessante a gente fazer esse mix, né? Até para que todos possam ter também uma noção, não só do desporto dentro dos tribunais, como eu brinco, convencionais, né? O senhor é presidente do Tribunal de Futsal, não é isso? Não, do handball. Do handball. Da Associação Paulista de Futebol. Perfeito. No handball, estou lá numa comissão, na única, né? Só tem uma comissão. Perfeito. Eu gostaria de saber o seguinte, o senhor trouxe para nós a visão do desportista, do desporto, frente aos tribunais trabalhistas, cíveis, até questões voltadas para as doenças profissionais. Eu faço a seguinte pergunta para o senhor. O senhor acredita que, por exemplo, os tribunais desportivos poderiam integrar o Poder Judiciário e se tornar um grande tribunal? Eu acho que isso é o que vai acontecer num futuro, talvez não ainda próximo. E eu falo isso pensando como pesquisador de história que eu gosto, a Justiça do Trabalho ela começou como administrativa. E aos poucos ela foi chegando, claro que numa atividade até muito mais importante do que o esporte, que é o trabalho, né? Mas que tem a sua importância, lógico, o esporte. Até que o Estado chegou à conclusão que ela deveria fazer parte do Poder Judiciário. Ela entra como uma justiça constitucional em 46, mas desde 1942, então ela ficou 10 anos como justiça administrativa, só que uma particularidade que ela tinha um dos juízes era indicado pelo presidente da República. Talvez, como o esporte está ficando muito, ele já né, mas cada vez mais profissional,
eu creio que um dia talvez ela faça parte do poder judiciário. E vai ser muito bom, porque aí as pessoas vão entrar por concurso público. Que veja, o problema é que será que a sociedade tem que pagar por essa justiça? É isso que eu não entendo, hoje é o maior entrave para você pensar numa justiça administrada pelo poder público, fazendo parte do poder judiciário. Mas eu creio que há grandes possibilidades, mas muito lá na frente, porque nós vamos ter que criar um mecanismo para pagar essa justiça. Você veja, tem estados, o Paraná era assim, eu não sei se ainda o é, mas o Paraná tinha um prédio só de justiça desportiva para todas as modalidades. Isso foi no começo dos anos 2000. Eu achava uma coisa sensacional. Não sei, isso o Felipe poderia falar para nós, o Felipe Falcão, se Santa Catarina é assim. Porque Santa Catarina, ela tinha uns holofotes muito grandes, muito concentrados lá, porque nós tínhamos o Marcílio Krieger, que foi muito meu amigo, e o professor Marcílio chamava que ele era porque pela ordem aí ele estava, a meu ver, antes do Álvaro Mello. Ele faleceu, o professor Álvaro que tomou esse lugar, faleceu, e hoje eu acho, até comentava com a Patrícia ontem, hoje, o grande nome do direito desportivo puro, a meu ver, hoje é o professor Ângelo Vargas. Em Santa Catarina, uma época ia ter esse tribunal central. O Paraná teve, com certeza. Não sei se mantém até hoje. Era um prédio só de justiça desportiva. O concurso seria muito bom, porque hoje nós já temos muitas pessoas que gostam de direito desportivo. Agora, me deixa um pouco sempre com a pulga atrás da orelha, que fica muito na amizade. Ah, vem aqui, você vai aprender. Porque eu conheço tribunais aí que tem gente que não entende nada. Foi colocado, teve uma. Agora o professor Marcelo está fora aqui, mas se ele estivesse, eu falaria do mesmo jeito, mas com mais cautela, porque eu acho que ele até concordaria. Achei excelente o CNJ tirar juízes dos tribunais esportivos. Primeiro, porque o juiz do Estado, né, o juiz do Poder Judiciário, ele tem coisas mais importantes que nós pagamos para ele trabalhar para nós, para solucionar coisas que nós, na vida em sociedade, somos incapazes de solucionar, e levava lá e tomava esse tempo dele. E o juiz saindo, ele abriu espaço para pessoas como você, a Patrícia. Eu nem falo de mim, porque o que eu gosto mesmo é direito de trabalho. O direito esportivo ele entra meio en passant na minha vida. Mas o Luiz Guilherme, que também gosta de direito esportivo, mas pegou já, porque o direito de trabalho é um direito perigoso, rapaz. Ele te convence. Você pega o direito de trabalho, você é igual política. Picou, você fica fanático por ele. Mas abriu espaço para as pessoas que se dedicam só ao direito desportivo. Porque, veja, levava lá o juiz da vara de família. Ele tinha muita coisa para estudar na área de família, ele não se dedicava ao estudo do direito desportivo, como você estuda e como a grande maioria. Mas tem muita gente, a Alessandra também, que é da área do direito desportivo, o Felipe, enfim, todos que são dedicados ao direito desportivo puro. Mas tem muita gente que. Porque tem. O Paulo Feus falou um negócio agora há pouco, lá na outra live, que a Patrícia estava participando, que eu concordei com ele. Nós, se colocar direito desportivo em todas as faculdades do Brasil, faltarão professores. Tem uma faculdade aqui de São Paulo famosa, que ela foi colocar direito desportivo como matéria eletiva, eu não vou dizer o nome, porque ela é muito famosa, muito importante, e ela colocou um professor de direito civil, e teve gente que prestou o vestibular para estudar livre, vestibular puxado, e o professor falou, não entendo nada de direito desportivo. Pô, desanima o aluno. Eu vou falar aqui sobre, era a época de Copa do Mundo no Brasil, eu vou falar sobre a Copa do Mundo no Brasil o semestre inteiro. Porque não tinha, hoje já tem. Hoje já tem gente que estuda direito desportivo. Mas não sei outros profissionais da área. Os delegados estão muito no direito nos tribunais. O delegado, ele não tem, ele já, porque o direito penal é um pouco diferente. O desportivo, a parte das penas, a gente usa muito o princípio do direito penal, do indúbio pro réu, né? A pequena gravidade do delito, a pena não passar do infrator, e vai por aí. Então, acho que até é legal, mas foi bom tirar juízes. Nós tínhamos juízes
que todo mundo conhecia como membro do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol lá do Rio de Janeiro, do STJD. Eu nem sabia que ele era desembargador. Fui descobrir quando o CNJ falou, meu amigo, você escolhe, que você quer ser desembargador ou quer ser juiz ou quer ser auditor do Tribunal Desportivo. Não é nada contra os juízes. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu, quando faço eu exponho essa minha posição, eu estou preservando os juízes. Porque o juiz, ele tem de ficar na vida em sociedade, ele tem que se afastar das coisas mundanas, porque ele tem de julgar afastado. E você sabe, no esporte fica todo mundo próximo, amigo. Você hoje é auditor num tribunal, mas amanhã você é advogado no outro tribunal, que aquele cara que é advogado estava sustentando para você auditor. Agora ele é o auditor, você é o advogado. Esse juiz ia ter lá na frente o advogado que está ali com ele como com processo na vara em que ele atua. Fica essa relação, o termo é pesado, promíscuo, mas promíscuo não no sentido puro da palavra, que é ruim, mas muito mundano. Fica muito temerária, né? Fica muito próximo. Eu tive uma época, eu dava aula num curso de pós, lá no início da minha carreira, entre o mestrado e o doutorado, na Universidade de São Francisco, e tinha um aluno, naquela época o aluno falou, professor, terminou, vamos ter uma pizzaria aqui no centro de São Paulo, vamos comer uma pizza? A aula era quinta-feira, achava legal, porque a sexta já era, você já entrava naquele esquema, estava chegando no fim de semana, eu ia com ele, esse rapaz, ele passou no concurso para juiz. No módulo seguinte, ele parou de sair com a turma. Aí o pessoal, pô, o cara ficou metido. Eu falei, não, ele não ficou metido. Ele está se preservando como juiz. Ele não quer ficar, ele está começando agora. Ele quer ficar um pouco equidistante dessas coisas, mas que para o advogado tudo bem. Você faz e toca a tua vida, não tem essa grande vantagem da advocacia. Então, quando eu falo que foi bom os juízes serem excluídos pelo CNJ, eu gostei. É uma coisa que eu dizia no passado, hoje eu já estou mudando um pouquinho. Eu dizia que juiz não podia dar aula de processo do trabalho, como não podia dar aula de processo civil, porque o juiz não ensinava macetes que o advogado ensina e que para o aluno é importante. Que o juiz não vai nunca dizer, olha, o teu cliente não tem dinheiro para entrar com recurso, você está com embargos de declaração meramente procrastinatório, que ainda que você sofra lá a multa, vale a pena, você ajudou. Um juiz não vai falar isso. Uma vez, a última vez que eu dei aula de graduação, tem uns 2 anos, foi em 2018, eu falei para um aluno, aí você entra com embargos aqui, você ganha um tempinho. Ele falou, por isso não é antiético? Eu falei, mas não é proibido, tem a multa, você fez isso, o juiz detectar, ele vai aplicar a multa. Um juiz jamais vai falar isso. Mas hoje eu vejo que tem uma geração de processualistas que são juízes, que não falam esse tipo de coisa, mas que ensinam o processo do trabalho de uma forma muito mais simples. É que eu sou de uma geração que o juiz que ia dar aula de processo, você não entendia nada. Aí você pegava o advogado se grava esses negócios e tal, não sei o quê. É isso, mas voltando para o direito desportivo, eu acho, respondendo a tua pergunta, talvez, não é aquela coisa que eu tenho muita firmeza, mas no andar da carruagem, talvez o Estado avoque isso para pegar os melhores, nós vamos ter um grande tribunal de justiça desportiva dividido talvez em turmas ou câmaras para cada modalidade. O risco é perder a celeridade, porque essa no direito, hoje lá na outra live falaram do Aprobato, né? O doutor Aprobato dizia que os desembargadores, amigos dele, diziam para ele assim, poxa, professor, doutor, o meu sonho é que a justiça comum fosse tão séria quanto a justiça desportiva. A oralidade só existe em tribunais de justiça desportiva. Uma vez eu escrevi um artigo para um evento, acho que na Guatemala ou na Nicarágua, não me lembro direito, ou El Salvador, eu sei que era na América Central, que eu disse, o tema do congresso era oralidade. Eu escrevi o artigo e fiz minha palestra. A oralidade no processo do trabalho no Brasil é escrita. Que a CLT, ela diz, a ata de audiência deve trazer o resumo de o que ocorreu. Aí o reclamante fala, você saía para o almoço? Saía para o almoço, mas às vezes eu voltava antes. Que saía para o almoço e às vezes voltava antes. Justiça desportiva não é assim, né? Na grande maioria, fala lá não tem nem ata, tem a ata da sessão que coloca, foi julgado condenado, por maioria aplicaram a pena tal, o outro absolveu, então tem que colocar tudo que está ali. E isso é bom.
Ah, não sei. Desculpa palpitar, que eu não consigo ficar quieta. Por favor, Patrícia, fica à vontade. A não ser quando tem advogadas um pouco mais exigentes que acaba ficar pedindo para prolatar acórdão para poder ter a descrição de tudo, que acaba atrapalhando um pouco aí os auditores com essa celeridade. Porque vem com o vício do advogado que não é cunhado na justiça desportiva. É que fala, poxa, mas eu preciso ter isso daqui para poder provar. Não, é porque vem com a história que quer que faça acórdão, que redija, fere todo o ideal de celeridade e de simplicidade do processo desportivo. Porque, veja, eu falo lá num julgamento, digamos, no handball, que geralmente eu não julgo lá, né, quando eu sou presente, mas quando eu participo de julgamento, eu falo, eu acompanho a pena de 2 jogos. Acabou. Aí, digamos que eu sou relator, falar, não, eu quero que redija. Puta, tem um monte de coisa para fazer aqui. Agora eu vou ter de redigir voto. Já vai demorar. Eu estou com prazo estourando, eu não vou fazer aquilo, vou jogar lá para frente. Até nesse ponto, Jordano e todos, é que eu acho que um dia essa justiça desportiva, porque hoje todo mundo está trabalhando ali, até o que a gente está falando do Pedro, né, que disse que lá ninguém ganha nada, é desse jeito. Pô, não tenho obrigação nenhuma, estou fazendo porque eu gosto, então primeiro eu vou fazer minhas coisas, depois eu vou para onde eu estou fazendo que eu não ganho. E isso é errado, porque tem um problema muito sério, tem prazo, né? Aí você tem que fazer. Conclusão, eu tenho um recurso de revista complicado que eu estou estourando o prazo e eu tenho que fazer esse acórdão, um dos dois eu vou fazer no tapa. Que é humanamente impossível. Aí você, eu não sei se você começa a sacrificar horas suas particulares. E essa coisa, o trabalhar de graça é uma coisa que incomoda. Incomoda. Deveria ter um tipo de remuneração, mas hoje quem que vai remunerar? A própria federação? Eu já entendo que essa liberdade é esquisita, porque a federação tem que criar um tribunal que pode julgá-la. Eu já trabalhei num tribunal que o presidente, evidentemente não estou falando qual é, ninguém não vai nem imaginar, o presidente no meio lá do tribunal, do tribunal adentro da federação, conversa vai, conversa vem, ele saiu no tapa com o diretor da federação. Aí um procurador denunciou. Ele falou, tudo bem, tá legal, vocês vão me denunciar, né? Tá, ele denunciou, vocês vão me condenar, porque eu bati no cara. Tá, eu vou pedir demissão, eu saio. Ninguém vai me julgar, porque eu não vou estar mais aqui. Olha como é complicado. Num poder judiciário, você não liga para um juiz e fala, pô, dava para você me ajudar, não sei o quê. O direito desportivo é todo mundo amigo. Chega e fala, pô, você está com aquele caso lá, ô, pega leve. Existe uma coisa mais amistosa, né, professor? Então, mas tudo na vida é fácil. Eu estou escrevendo um livro sobre teletrabalho e eu escrevi sobre a escravidão. No começo do livro, o primeiro capítulo é sobre a história da escravidão. A escravidão, ela foi um avanço, foi um momento da história que a gente teve de passar. E foi boa. Por que foi boa? Porque antes da escravidão, as pessoas matavam os mais fracos e se alimentavam da carne. Com a escravidão, utilizaram para trabalho. E num determinado momento, a história do mundo falou, isso não cabe mais. Vou deixar a escravidão para lá. O passe. O passe cumpriu sua função num momento importante. Porque o futebol não teria chegado onde chegou se não tivesse a proteção do passe. Nós tivemos problemas? Tivemos. Mas e se algum jogador bom, famoso, resmunga do passe? Eu cheguei a entrevistar na TV Justiça jogadores que disseram, para mim era ótimo, porque teria clube que iria me contratar, então eu exigia o meu salário. Eu exigia isso, exigia aquilo. Teve um jogador que o sonho dele, quando ele foi renovar o contrato, um grande jogador do futebol brasileiro do passado, ele foi no programa e falou, meu sonho era ter um carro. Então, quando eu fiz o primeiro contrato, ganhando pouco, eu estourei o Pelé, disse em rádio, esse cara é meu sucessor. Quando eu fui renovar, eu falei, olha, eu quero um Fusca, que era o carro da época, anos 60. Deram o Fusca para ele, passaram no nome dele, deram o salário, deram mais dinheiro para ele comprar uma casa para os pais. Ele morava na Zona Norte, o clube era Portuguesa. E ele falou, Fusca. Ele entrou no carro.
começou a apertar botão, virou chave e enfiou o carro numa parede, que ele nunca tinha dirigido, ele não sabia dirigir. Ele pensou que entrar num carro era entrar e sair. Viram? Então, tem coisas que é um mundo diferente, né? Mas, quem sabe, é uma fase que tem de passar disso, da amizade, de pessoas que vão aprendendo, estão fazendo de forma gratuita. Lá na frente vai ser uma justiça, não sei se estatal, mas ela vai mudar. Principalmente os tribunais mantêm a história. Você está comprando corda para te enforcarem. É complicado, sofre pressão. Sofre pressão. Pressão besta, porque um juiz estatal fala isso. Jamais fala. E quando a Patrícia estava comigo no TST, acho que o ano passado, ano retrasado, eu fui falar com o ministro sobre um caso de escritório. E ele começou a falar de futebol. Quando terminou, eu falei, agora eu quero falar com o ministro. Ele, como? Eu falei, quero falar com você enquanto ministro. Comecei a tratá-lo como senhor. Excelência. Pô, que é isso? Eu falei, não, eu estou entregando memoriais, tem um caso para Vossa Excelência julgar, não sei o que lá. E a gente não tem isso nesse nosso meio, até porque são todos jovens, né? Ainda bem. Por enquanto. Perfeito. E um dia isso acaba. Eu falei do Plá Rodrigues, uma vez ele falou para mim, Domingos, fica tranquilo, que a juventude ela tem uma coisa muito particular, é um mal que com o tempo passa. Perfeito. Professor, eu vou, pelo andar da nossa live, é aquela história, quando a live é boa, a gente não vê o tempo passar. Eu vou fazer uma última pergunta que o Rafael Bondiolo Bezerra nos fez aqui, ele pediu para eu fazer, e que eu acho que a gente consegue adequar à nossa temática de hoje. Ele fez a seguinte pergunta, ele mandou para mim o seguinte: a ausência de dispositivo legal acerca do intervalo mínimo entre a realização de 2 jogos gerou a proposição da ação civil pela FENAPAF, em face da CBF, sobre o assunto. Houve acordo nos autos estabelecendo o intervalo mínimo de 66 horas. Esse acordo seria aplicável a campeonatos organizados por federações estaduais ou somente a CBF? Fala. E em razão da pandemia, a CBF e as federações, de forma unilateral, podem diminuir esse intervalo mínimo de 66 horas para adequação do calendário e finalizações dos campeonatos estaduais e nacionais, que eu acho que a gente pode também envolver o direito do trabalho na questão do descanso, né? Pois, rapaz, essa pergunta é espetacular, porque nós não temos uma norma estatal que fala disso. Tivemos de 64 até 76, que quando veio a lei do atleta profissional de futebol, que revoga o decreto lá de 64, que falava em 72 horas, se eu não me equivoco, entre um jogo e outro, e trazia lá os parágrafos que um jogo que terminou não conseguiu terminar num dia, poderia continuar no dia seguinte. E isso eu me lembro, até no meu livro lá, o Vai Corinthians, eu conto essa história. O Corinthians e Santos jogaram num domingo e o jogo terminou, acho que 1-1 no primeiro tempo, e foi uma chuva torrencial que o estádio do Pacaembu não tinha como jogar. O campo virou uma piscina. O jogo foi suspenso e continuou no dia seguinte com portões abertos. E aí era uma época que meu pai não levava a ver jogo de futebol ainda. Eu adorei porque foi passar na televisão e aconteceu um fato que é histórico. Nós tivemos um guerrilheiro aqui no nosso país durante o regime militar, que era o Carlos Marighella, e eu lá nos meus 10 anos de idade, estou esperando começar o jogo, entra um locutor do governo militar e diz: as forças de segurança do nosso país em defesa da família e de você, elas hoje, no intenso tiroteio, mataram o perigoso guerrilheiro Carlos Marighella. Isso marcou. Eu lá quero saber de Marighella, de guerrilheiro, eu queria ver o Corinthians. Aí o Corinthians ganhou de 4-1 do Santos. Só o segundo tempo. O jogo continuou e trazia isso. Agora vamos para o dia de hoje. Primeiro, essa é uma norma de regulamento de competição, tem de cumprir. Vou contar um negócio para vocês. Eu fui aquela liga São Paulo, Rio Sul Minas de futebol. Eu fui na primeira versão procurador. Negócio de direito esportivo. Fui eu que tirei o Fred do campeonato logo no primeiro. E
na versão seguinte, ninguém me chamou para compor a Justiça Desportiva. Eu fiz uma coisa melhor, me chamaram para ser advogado trabalhista. Talvez não tenha sido tão divertido, mas financeiramente foi melhor. E aí surgiu uma ação. Entraram com uma ação lá em Santa Catarina, o Sindicato dos Atletas, porque tinha o jogo do Campeonato Catarinense no domingo e tinha jogo na terça-feira da Liga. O sindicato entrou com ação contra a Liga dizendo que não estava cumprindo a determinação da CBF do intervalo, na época, de 60 horas, não era 66. Eu fiz a defesa no seguinte sentido: a Liga não tem que cumprir as normas da CBF, ela não faz parte da CBF. Eu tive que mostrar isso para os juízes. A maioria dos casos, logo em primeira instância, resolvi. Teve um que eu perdi. Eu recorri para o TRT 12, aí caiu com um juiz que gosta muito de direito desportivo, o desembargador. Eu fui fazer a sustentação, ganhei no tribunal. Não faz parte da Liga. A CBF, as federações estaduais fazem. Então, esse regulamento ele se aplica a todas as competições. Se eu não me equivoco, ele já diz isso. O intervalo é para não ter partidas, não é o intervalo do direito do trabalho, porque o atleta, dentro da atividade do atleta, tem duas funções: adestrar-se e exibir-se. Então, o jogador jogou na quarta-feira à noite, terminou lá por volta de meia-noite, ele no dia seguinte, ele pode voltar a trabalhar às 11 da manhã. Por isso que geralmente ele se apresenta depois do almoço no dia seguinte. Quando ele joga no domingo, ele já pode se apresentar logo de manhã na segunda-feira, desde que respeite o intervalo de 11 horas. Esse é o intervalo interjornada da CLT. Esse intervalo é entre partidas. É o intervalo de regulamentos. E respondendo a pergunta do colega que fez aí, me fugiu o nome, Rafael. Aplica-se a todas as federações. Porque estão lá no guarda-chuva CBF. A Liga não fazia parte da CBF. Era outra história. Então, não tinha de respeitar. Essa é a particularidade. A pergunta me dá até a oportunidade de mostrar e de falar que os juízes do trabalho têm de estudar essas coisas. Mas quem tiver informado, o juiz do trabalho nem saber disso. Um que só faz direito de trabalho, nem gosta de futebol, chega lá e fala: olha, tem um regulamento aqui da CBF que diz que tem que ter 66 horas de intervalo e estão querendo jogar na terça-feira, 48 horas depois. Opa, liminar, não pode jogar. E também tem uma coisa, né? Foram brigar com a Liga. Por que não foi falar para a CBF mudar os jogos dela? Você vê como brigar com baixinho, você sabe, né, Jordano? Brigar com baixinho é sacanagem, fácil, né? Claro, o cara vai pegar o mais fraco. Vê se alguém chamava para briga o Mike Tyson. Né? Chamava o cara da esquina, né? O baixinho ali que fica no boteco. Não é seu caso. Não que seja Maravilha. baixinho, mas não fica em boteco. Mas se ficasse também não tem nada demais, viu? Porque meu pai teve boteco. E boteco não é nada de ruim, não. Tá certo. Pagou meus estudos para eu estar aqui. E isso tinha daí. cara baixinho lá que ele pedia os negócios, você não tá. Cadê o cara? Não deu onde ver essa voz, estava debaixo do balcão. Perfeito. Professor, uma última pergunta rapidinho para a gente poder começar. Vou fazer essa última pergunta e eu vou deixar a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais, para a gente poder dar a oportunidade de todos descansarem. Pergunta é: se ainda houver tempo, qual é o entendimento do professor com relação à rescisão indireta que alguns jogadores estão pedindo na Justiça do Trabalho em razão da redução salarial na pandemia? Caberia rescisão indireta mesmo nesse caso excepcional de pandemia? Vamos lá. Se o clube aplicou direitinho que estava na medida provisória 936, não. Agora, se o clube de orelhada fala: vou reduzir o salário, fica por isso mesmo, vai receber nada lá do empregador, aí vai caber rescisão indireta. E tem um problema muito sério aqui. Essa história do contrato de imagem. Coloca lá: vou pagar o salário no... Aí é só o empregado, aí vai para o silogismo. Contrato de natureza salarial. Não pagou, que diz a lei no artigo 31, a lei Pelé, não pagou salário 3 meses, motivo para rescisão indireta. Não é tão confuso para responder isso, não. Se usou direitinho, como está na medida 936, essas ações não serão
não deverão ter aí o beneplácito, olha que nome bonito, da Justiça do Trabalho. Agora, se não se utilizou da clube, tem um negócio. É outra coisa que acontece em clubes. Não põe o advogado que é especialista naquela área. Por que dá tanto problema em direito do trabalho? Não estou falando nem de mim. É o pessoal que entende direito esportivo, vai mexer. Eu falava isso para o falecido Álvaro Melo. Eu falei, vocês não chamam trabalhista, e ficam colocando coisas na lei e dá essa confusão, porque não conhece a justiça do trabalho. Por exemplo, tem uma coisa nesse artigo 31, está escrito lá que, para efeitos do contrato de trabalho, entende-se como salário os bichos. Só que a CLT veio e diz que o bicho, ela não diz bicho, ela diz bônus, prêmios. Prêmio não é salário. Opa! Agora está tranquilo, não precisa pagar férias, 13º, fundo de garantia sobre os prêmios. Só que tem um artigo lá na lei Pelé que diz que o prêmio é salário, o bicho. Bicho é prêmio, só que a lei geral não é salarial, mas a lei especial diz que é. Agora, esse pessoal não entende nada e muito de direito desportivo, faz essas barbaridades, depois reclama da Justiça do Trabalho. Eu sou conselheiro do Corinthians. Esses 3 anos, olha, dificilmente teve uma reunião que não abrisse com um dos dirigentes do clube dizendo lá no conselho, não dá, esse direito do trabalho acaba com a gente tem que colocar tudo na carteira. Até jogadora de futebol feminino a gente tem que registrar. E eu fico ali ouvindo, eu falo, não é à toa que o Corinthians está nessa draga. E não é só o Corinthians, todos os clubes, porque os dirigentes, eles aí chama lá para ser diretor, o cara que é amigo dele, de departamento jurídico, contrata um escritório civilista, e aí faz um monte de bobagem. Mas isso vai longe, né? Para nós advogados é ótimo. Quanto mais errado, aluno pergunta assim, professor, mas esse negócio está tão claro na lei, por que não cumpre? Eu falo, olha, porque não cumpre eu não sei, mas eu adoro que enquanto não cumprir a lei, eu estou ganhando dinheiro. Mas é barbaridade. Tem barbaridades do ponto de vista trabalhista, isso é só um. Porque aí aparece, como outro dia me disseram, eu nem discuti, falaram que o direito de arena ele é um direito do trabalhador, do empregado, porque a arena vem lá do tempo dos gladiadores, que é a areia. Então, o direito de arena é do jogador e não é do clube. Eu falei, então tá bom. Então, muito obrigado, tudo bem. Vai tomar seu remédio e vai para a caminha, deitar. Se não fizer efeito, liga para o médico e toma mais um. Perfeito. Eu acredito que o senhor conseguiu plenamente responder a Alessandra. Foi a Alessandra. Obrigada, professor. Essa mulher é doida, rapaz. O ano passado eu fui fazer uma palestra em Londrina, ela pegou o avião e foi lá atrás de mim, rapaz. Para me ouvir. Maravilha. Maravilha, professor. Vale a pena, né? Muito obrigado. Perfeito. Professor, dado o andamento da nossa live, gostaria de pedir que o senhor faça suas considerações finais, agradecendo plenamente a sua participação, o público que aqui esteve, já deixando um novo convite para uma próxima oportunidade para palestrar aqui conosco, estendendo o convite à Patrícia também, para que ele venha palestrar aqui para a nossa Comissão de Direito Desportivo, convidando a todos os colegas que estão aqui nos assistindo para os próximos eventos da Comissão de Direito Esportivo. A palavra está com o senhor, professor. Muito obrigado a você, ao Júlio, pelo convite. Eu fico muito feliz vendo você nessa função. Eu posso falar que eu te incentivei. Falei, não, cara, você tem que ser o presidente. Você tem muita energia e bagagem cultural. O direito desportivo só tem a ganhar com a tua presença na comissão. Só espero que a gente tenha aí logo oportunidade de fazer essa palestra, o bate-papo, para nós falar de palestra, porque palestra lembra palestra Itália, como eu sou corintiano, eu não gosto muito de falar esse negócio, né? Então, esse bate-papo entre amigos, fisicamente aí na subseção, que eu gosto muito de ter esse contato com os colegas. A todos vocês, Patrícia, você vê? Lá na live dela, ela não falou de mim, mas eu falo dela aqui, viu, meu irmão? Obrigado pela audiência e a todos, a Alessandra, o Bispo, que foi meu aluno, o Felipe pela pergunta, a doutora Tânia, César, Vitor, Gabriela, a Flávia, que é lá de Volta Redonda,
e a professora Ione, que estava aqui, eu não sei se está, porque amanhã, 8 horas da manhã, eu vou falar mais ou menos desse assunto com a professora Ione no Instagram, Rafael aparecendo agora, amanhã cedo, 8 horas, sobre direito desportivo do trabalho, numa live do Instagram da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Para mim, isso é uma madrugada danada, né? Mas a gente gosta do que faz, tentar passar as ideias, ainda que... Então, por favor, não me deixem só, coloca para tocar mais cedo, vocês podem assistir sem colocar, porque a Instagram não vai aparecer, eu vou ter que estar bonitinho, barba feita, camisa bonita, mas da cintura para baixo eu vou estar de pijama. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado mesmo por esse momento tão bacana, viu? Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço a todos os nossos colegas que aqui estão até agora, podendo prestigiar o professor Domingos Zainag. As nossas lives estarão disponíveis no YouTube da OAB de São Bernardo do Campo. Quem quiser rever as nossas lives, estará lá a nossa live. Deixo aqui a todos um forte abraço, um convite para os nossos próximos eventos e desejo a todos um bom descanso e uma boa noite e um bom final de semana. Até logo, gente. Tchau, pessoal.